E aí, pessoal, terminou agora Grêmio e Santa Cruz 3-0. Nós vamos falar sobre os jogadores, as individualidades, o que a gente pode tirar de positivo e de negativo deste enfrentamento. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas sem antes, não esqueça, aqui na descrição desse vídeo você tem um link com o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra por mês com um investimento de R$67. Portanto, entre no link e entenda um pouco mais desta atividade. O Grêmio na Arena, hoje pela manhã, venceu a equipe do Santa Cruz, do interior do estado, uma equipe que joga a terceira divisão do Campeonato Gaúcho, por 3-0. E o que a gente tem que tirar desse jogo? Pontos positivos, sim, pontos negativos também, algumas situações que a gente avalia, sobretudo no campo individual. O Grêmio começou o jogo com o Adriel, goleiro, Vitor Ferraz, Paulo Miranda, Emanuel, Guilherme Guedes, Fernando Henrique, Bobsin, Everton, Cardoso como meia, Gui Azevedo, Churin e Léo Pereira. E começou um jogo cujo primeiro tempo, Guilherme Guedes lateral esquerdo, um primeiro tempo sofrível, um primeiro tempo com dificuldades, um primeiro tempo onde o Grêmio não conseguiu criar oportunidades contra uma equipe visivelmente, fisicamente abaixo, taticamente bem armada, é verdade, mas sem nenhum tipo de solução, e o Grêmio não criou. O Grêmio enfrentou muitos problemas, o Grêmio teve em Everton um jogador que bagunçou o meio-campo, e o pior desse bagunçar o meio-campo é que ele tentou, ele correu, ele lutou, mas essa forma de atuar ele acabou prejudicando sim a sua condução do jogo e prejudicou o Fernando Henrique, prejudicou o Bobsin e deu dificuldade para o sistema, muita dificuldade. O Grêmio saiu do primeiro tempo com um constrangedor 0-0 contra a equipe do Santa Cruz. Na segunda etapa, e aí a gente vai destacar o Guilherme Guedes. Na segunda etapa, o técnico Pedro Sotero, que é um treinador de bons trabalhos nas categorias de base lá da equipe do Atlético Paranaense, que no Grêmio é um homem na parte de análise de desempenho, mas em razão das dificuldades dos membros da comissão técnica, ele acabou assumindo a condição de treinador. Ele passou o Guilherme Guedes, avançou bem lá para o terceiro terço do campo, lá na linha de combate, bem perto da área adversária, e o Guilherme Guedes, a partir daí, recebendo passes muitas vezes do Bobsin, começou a criar oportunidades. E os gols e as jogadas começaram a sair dali. A primeira, uma jogada que ele cruza, o Everton tenta dominá-la, sobra para o Guilherme Guedes, para o Guilherme Azevedo, desculpa, o Gui Azevedo chuta firme de pé direito e abre o placar. A partir daí, a equipe de Santa Cruz se desarticula e o Grêmio começa a mandar de forma muito tranquila no jogo, vira um grande treinamento. E em cima desse treinamento, algumas coisas gritaram de forma muito forte. Eu critiquei a postura, na verdade a parte tática do Everton no primeiro tempo, e a gente tem que destacar também, do ponto de vista negativo, a atuação do Churin. O Churin foi muito mal. Churin tecnicamente constrangedora a atuação, não conseguiu nada, tem uma conclusão no primeiro tempo por cima e nada mais, foi mal no jogo. E em cima disso a gente se preocupa, porque é um centroavante que o Grêmio aposta, e hoje claramente o treinador deixou o Ricardinho no banco durante grande parte do jogo para dar tempo para que o Churin pudesse render, e ele não rendeu, e entrou o Ricardinho, não conseguiu segurar a onda. O segundo gol sai de uma falha da defesa, que ficou batendo boca, deu chance para o Léo Pereira entrar livre e com categoria colocar por cima do goleiro. O Léo Pereira, depois nós vamos falar 1-1, faz o gol aí, mas joga menos do que a gente imaginou que pudesse jogar, pelo menos jogou menos hoje na partida, menos do que a gente vai jogar. A partir daí, o Jean-Pierre entrou no lugar do Everton no meio-campo e o jogo sentou muito mais, estava muito lento já a essa altura. O Léo Chu entrou no lugar do Gui Azevedo, que havia feito o primeiro gol, e entrou o Jonathan Robert no lugar do Léo Pereira. E a partir daí a gente viu um time diferente. É verdade que o adversário já estava cansado, mas o Grêmio se postou como deve se postar, com o Fernando Henrique, com o Bobson, com o Jean-Pierre como meia, e mandou no jogo, e as chances começaram a acontecer em cima exatamente da qualidade técnica desses jogadores. E aí a gente tem também
que destacar o terceiro gol já no final. O Bobson passa na frente da linha da bola, recebe um passe do Vitor Ferraz e encontra ali pela meia direita o Jonathan Robert, que bate firme embaixo, faz um belo gol e fecha o placar, o 3-0. E aí vamos às individualidades, o que a gente pode dizer de um time que jogou como jogou hoje. O Adriel, nada exigido, não fez sequer uma defesa, uma outra intervenção, teve uma saída de bola que ele escorregou, nada que coloque isso. O Vitor Ferraz foi muito abaixo, muito abaixo. O Grêmio tem em Wanderson e em Rafinha laterais de muito poder. Vitor Ferraz, o período dele de Grêmio acabou prejudicando ele. Não sei se o período anterior, com o Renato, se treinou pouco, o fato é que ele está muito abaixo, foi mal hoje. O Paulo Miranda, com as características, um jogador lento na reposição, mas é uma das lideranças do grupo, mas também achei abaixo do que precisa o Grêmio. Emanuel, começando a ganhar, está ganhando pontos com a comissão técnica, hoje jogando pelo lado esquerdo da defesa, fez um jogo seguro, não comprometeu, pelo contrário, foi um jogador que fez ali a sua parte e está se credenciando também para fazer parte do grupo principal do Grêmio. Guilherme Guedes, o lateral esquerdo, talvez o jogador principal do olho do torcedor no jogo de hoje. O Guilherme Guedes fez um bom segundo tempo, deu passes, criou soluções em cima da sua capacidade técnica individual, mostrando isso sim como um ponto positivo, mas fisicamente está muito abaixo. O Guilherme Guedes precisa fazer um trabalho de recondicionamento físico urgentemente para ser um jogador que a gente espera para ser titular desse time. Pode ser? Pode, mas precisa muito disso. Tecnicamente ele é mais jogador do que qualquer um dos outros dois. Mais do que o Cortez e mais do que o Diogo Barbosa. Mas tecnicamente não vence jogo. O que vence jogo é a soma do físico com o técnico. E ele precisa melhorar a parte física. A parte técnica se viu hoje que ele tem e tem com muita qualidade. Fernando Henrique e Bobson. Eu gostei demais dos dois. Fernando Henrique para mim mais postado, foi melhor, mas eu gostei muito dos dois. Muito. Achei que foi muito importante a participação deles, principalmente em cima da condição técnica dos dois volantes de muita qualidade e que são jogadores muito importantes. E aí individualmente a gente chega nos três meias, né? Começou o jogo com o Gui Azevedo, com o Everton e com o Léo Pereira. Léo Pereira tecnicamente muito mal no primeiro tempo, Gui Azevedo lutando, tendo um pouco de dificuldade no enfrentamento físico, mas lutando, buscando o jogo, e no segundo tempo o Gui Azevedo acabou fazendo gol, assim como o Léo Pereira, mas eu acho que o Gui Azevedo ganha mais pontos do que o Léo Pereira. Eu não gostei do Léo Pereira mais uma vez, dificuldade na tomada de decisão, não foi bem. O Gui Azevedo eu acho que é um jogador que a gente tem que apostar, tem 19 anos, é um jogador que vai muito longe na carreira ainda e é formado na nossa base, a gente tem que valorizar. O Everton não faltou vontade, mas como meia ele mais bagunçou do que agregou. E isso, de certa maneira, incomoda muito, porque a gente sabe que para jogar tem que ter uma linha tática e eu acho que por dentro ele não vai conseguir jogar. Talvez possa ser útil pelo lado, até o momento mostrando muito pouco, ele que veio na troca com o Luciano ganhando muito dinheiro. Churin, foi constrangedor o Churin. Ele até tenta, mas falta muita qualidade técnica e ele foi muito mal no jogo hoje. Entraram, e aí para destacar, o Jean-Pierre, aquele ritmo dele ali, não comprometeu, mas também não criou muita coisa. O Ricardinho teve uma chance de cabeça, cabeceou perto ali, poderia ter feito gol inclusive. Jogador que eu vou destacar depois, um ponto muito positivo dele, um agregador. O primeiro tempo do Churin foi constrangedor, pois o Ricardinho entendeu isso e vai direto no Churin para dar um abraço, para confortar o Churin naquele momento, e ele foi muito legal, foi muito inteligente na hora de fazer essa leitura. O Ricardinho mais nesse aspecto, dentro do campo também não mostrou nada. E entrou o Jonathan Robert, esse entrou, driblou, fez gol, criou soluções, é o jogador da hora. Os destaques, e aí curiosamente a brincadeira, ontem eu fiz um conteúdo exatamente sobre isso. Eu imaginava em Bobson, Fernando Henrique, Guilherme Guedes e Jonathan Robert.
foi o que acabou acontecendo. O que a gente tira de positivo, exatamente esses 4. O Guilherme Guedes tem que melhorar fisicamente, Fernando Henrique Bobson em franca evolução e Jonathan Robert é o jogador do momento. A gente precisa ver ele jogar mais, criar mais, para a gente também avaliar. O Grêmio sai com esse 3-0, a gente vai falar mais sobre detalhes desse jogo, mas a análise do jogo é por aí. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.